Os Vendilhões no Templo, Viktor Frankl. Ergue-se majestoso sobre o Monte Moriá, em Jerusalém, o segundo templo. Aquela construção monumental que Herodes, o Grande, havia transformado numa das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Suas pedras calcárias brancas, algumas pesando mais de 100 toneladas, refletiam a luz dourada do sol matinal como espelhos celestiais. O pátio exterior, conhecido como Pátio dos Gentios, estendia-se por vastos salões pavimentados com mármore polido, circundado por colunatas duplas de estilo coríntio que se elevavam a 45 covados de altura. Este não era meramente um edifício, era o eixo central da civilização judaica, o ponto onde o céu tocava a terra, onde o Eterno havia escolhido fazer habitar seu nome, construído originalmente por Salomão e destruído pelos babilônios, reconstruído por Zorobabel e magnificamente ampliado por Herodes. O templo representava a continuidade ininterrupta da aliança entre Deus e seu povo escolhido, e era o coração pulsante da fé mosaica, o lugar onde os sacrifícios expiatórios ascendiam como incenso diante do Altíssimo, onde a lei se tornava vida e a vida se consagrava à lei. Já 6 séculos atrás, o profeta Jeremias alertava que o templo de Jerusalém havia se tornado uma caverna de ladrões. O sagrado pátio exterior havia se transformado numa cacofonia mercantil. Fileiras intermináveis de bancas de madeira tosca abrigavam gaiolas repletas de pombas, cujos olhos negros refletiam o terror do confinamento. Bois de pelagem avermelhada, com chifres ornamentados por fitas coloridas, mugiam inquietos em seus currais improvisados, enquanto cordeiros imaculados, destinados aos holocaustos, baliam melancolicamente como se pressentissem seu destino sacrificial. O ar espesso carregava o odor acre dos animais, misturado ao incenso barato queimado pelos mercadores para mascarar o fedor. Os cambistas, sentados atrás de mesas carregadas de moedas tírias, as únicas aceitas para o pagamento do tributo no templo, gritavam suas cotações em aramaico, grego e latim. Suas balanças de bronze tilintavam incessantemente, pesando shequels e denários com precisão calculista. O que havia começado como uma necessidade legítima para facilitar aos peregrinos vindos de terras distantes a aquisição de animais puros para os sacrifícios, havia degenerado numa exploração sistemática dos fiéis. Aquele local não diferia de qualquer mercado ou feira do mundo antigo. Não aparentava ser a antecâmara da casa onde habitava o imaterial Deus de Israel. Esta corrupção não era meramente econômica, era uma profanação espiritual que violava frontalmente os mandamentos divinos. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, era transgredido pela idolatria do lucro. O 8º mandamento, não furtarás, era pisoteado pela extorsão sistemática dos peregrinos. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho, era desprezado pelas práticas enganosas dos comerciantes. E o próprio templo, símbolo da presença divina, havia se tornado instrumento de opressão dos pobres e exploração dos necessitados. É neste cenário de degradação espiritual que surge, vindo do pórtico de Salomão, a figura imponente de Jesus de Nazaré. Seus pés pisam firmemente as pedras sagradas e seus olhos, aqueles olhos que haviam contemplado a glória do Pai desde antes da fundação do mundo, percorrem lentamente o espetáculo de profanação diante dele. Sua estatura, embora não excepcional pelos padrões humanos, irradiava uma autoridade que fazia os próprios mercadores interromperem momentaneamente seus pregões. Atrás dele, os 12 discípulos seguem, em silêncio respeitoso. Pedro, o
o pescador robusto de Cafarnaum, com suas mãos calejadas pelo trabalho com as redes, observa nervosamente a multidão. João, o discípulo amado, jovem de feições delicadas, mas olhar penetrante, permanece próximo ao Mestre, pressentindo que o olhar sombrio de Jesus traduzia a revolta que sentia em seu coração. Judas Iscariotes, com sua bolsa de couro sempre à cintura, talvez até aprovasse secretamente o comércio que presenciava. Afinal, não era ele o tesoureiro do grupo? Mas é na perspectiva do próprio Cristo que devemos mergulhar para compreender a magnitude deste momento. Ele não é apenas Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Ele é o Logos eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo pelo qual todas as coisas foram feitas. E naquele instante, a divindade que habitava corporalmente nele contemplava a profanação da casa de seu pai com uma indignação que transcendia qualquer emoção meramente humana. Seus olhos divinos viam além das aparências, enxergavam as viúvas empobrecidas sendo extorquidas por um punhado de moedas para comprar pássaros. Contemplavam os peregrinos sinceros sendo ludibriados pelos pesos falsos. Observavam como a religião havia se tornado instrumento de lucro e manipulação em vez de libertação. A justiça divina, aquela virtude cardeal que consiste em dar a cada um o que lhe é devido, clamava por restauração. Então, num gesto que ecoaria através dos séculos, Jesus tece cordas com as palhas espalhadas pelo chão. Suas mãos, as mesmas que haviam moldado as estrelas, entrelaçam metodicamente cada fibra. Não há pressa em seus movimentos, mas uma determinação implacável. Quando se levanta, o chicote improvisado em suas mãos não é instrumento de violência descontrolada, mas símbolo da autoridade divina que não pode tolerar a injustiça. Enfurecido, Jesus clama: "Tirai daqui estas coisas." Sua voz ressoa pelos pátios como trovão celestial. "Não façais da casa de meu pai casa de negócio." As mesas dos cambistas são viradas. As moedas rolam pelo chão de mármore com estrépito metálico. As gaiolas se abrem e as pombas voam livres em direção ao céu azul de Jerusalém. Os bois e cordeiros são conduzidos para fora, não com brutalidade, mas com a firmeza de quem restaura a ordem divina. E para a surpresa de todos os presentes, Jesus arruinou a feira e restaurou a ordem. E, estranhamente, ninguém o confrontou. Todos recuaram diante de sua misteriosa autoridade. Mas esta narrativa não é apenas um relato histórico distante. Ela é um espelho no qual cada alma humana deve se reconhecer, pois cada um de nós é, em essência, um templo vivo do Espírito Santo. Como nos ensina São Paulo: "Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Os vendilhões que Jesus expulsou do templo de Jerusalém encontram sua correspondência nos vícios e hábitos corruptos que profanam o templo de nossa existência. A avareza que nos faz idolatrar o dinheiro, a luxúria que transforma nosso corpo em mercadoria, a ira que envenena nossas relações, a gula que nos escraviza aos prazeres, a inveja que corrói nossa paz interior, a soberba que nos afasta de Deus e do próximo, a preguiça que nos impede de cumprir nossa vocação. Estes são os mercadores que instalaram suas bancas no átrio de nossa alma, transformando aquilo que deveria ser a casa de oração em covil de ladrões. Eles negociam com nossa dignidade, vendem nossa liberdade, lucram com nossa miséria espiritual. E assim como no Templo de Jerusalém, esta profanação não acontece de uma vez, mas gradualmente, quase imperceptivelmente, até que um dia despertamos e descobrimos que nossa vida interior se tornou um mercado barulhento, onde tudo se compra e se vende, exceto aquilo que verdadeiramente importa. Mas eis que Jesus continua a chegar ao templo de nossa existência. Ele vem com o mesmo olhar penetrante, a mesma indignação santa,
A mesma determinação de restaurar a ordem divina. Ele vem para expulsar os vendilhões de nossa alma, para virar as mesas de nossos compromissos mundanos, para libertar as pombas de nossa oração que estavam engaioladas pelos cuidados excessivos com as coisas terrenas. Esta purificação, contudo, não acontece sem nossa cooperação. Cristo respeita infinitamente nossa liberdade. Ele bate a porta, mas não a força. Cabe a cada um de nós abrir-lhe as portas de nosso coração, permitir que ele entre com seu chicote de cordas, que é a sua palavra de verdade, e restaure em nós a ordem perdida. O ser humano é fundamentalmente orientado para viver uma vida com sentido. E qual sentido maior pode haver do que permitir que nossa existência se torne verdadeiramente um templo digno da presença de Deus? Não um templo de pedras mortas, mas um templo vivo, onde cada pensamento é uma oração, cada ação um sacrifício de louvor, cada relacionamento uma manifestação do amor divino. Que este episódio da purificação do templo nos inspire, portanto, a examinar honestamente o estado de nosso templo interior. Que tenhamos a coragem de identificar os vendilhões que se instalaram em nossa alma e a humildade de permitir que Jesus os expulse. Pois, somente assim, nossa vida poderá cumprir seu destino mais sublime, que é ser verdadeiramente uma casa de oração, lugar de encontro entre o humano e o divino, o templo onde habita a glória do Altíssimo.